Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 2 de fevereiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, faz mensagem positiva aos parlamentares e destaca respeito entre os poderes na abertura do ano legislativo. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes pede que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a ausência do presidente ao interrogatório que apura o vazamento de dados sigilosos do TSE. E ministro José Roberto Barroso suspende atos da FUNAI que negavam proteção de terras indígenas. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre as restrições impostas à realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Anteriormente, o relator, ministro Edson Fachin, ao deferir liminar em ação do Partido Socialista Brasileiro, propôs 11 medidas para combate à letalidade policial no Estado. Repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão e tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse julgamento foi retomado com voto do ministro André Mendonça, que confirmou diversas medidas propostas pelo relator, o ministro Edson Fachin, como, por exemplo, a criação do Observatório Judicial sobre Polícia Cidadã, mas divergiu em outros, como, por exemplo, a suspensão do sigilo. Depois foi a vez do voto do ministro Nunes Marques, que também concordou com alguns pontos de Fachin e divergiu em outros. Eu acompanhei a sessão e você confere agora uma reportagem com mais detalhes sobre os votos dos ministros. Os recorrentes alegam que há contradições e omissão no acórdão do STF, que deferiu medida cautelar para suspender a realização de operações em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. E tanto a Defensoria Pública do Rio como outras entidades civis pedem esclarecimentos sobre a amplitude da decisão cautelar, levando em consideração o provimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Entre as propostas estão elaboração de um plano visando a redução da letalidade policial, criação de um observatório judicial sobre polícia cidadã, reconhecer nos termos dos princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que só se justifica o uso da força letal por agentes de Estado em casos extremos. Determinar que, no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas diretrizes constitucionais. Suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial no Estado do Rio de Janeiro. Na sessão dessa quarta-feira, o ministro André Mendonça divergiu em parte do relator. Ao se limitar demasiadamente a atuação das forças de segurança pública nas comunidades fluminenses, compromete-se a própria presença do Estado em tais localidades. Não se pode olvidar, no ponto, que sem a atuação das forças de segurança pública, os demais serviços ficam prejudicados, havendo relação de verdadeira interdependência entre a prestação de serviços como saúde e educação e a atuação das forças de segurança. O ministro Nunes Marques também divergiu em parte do relator. A minha preocupação, como acabei de mencionar, é como ficará a parte dispositiva. O uso excessivo da força, o uso desproporcional da força, ao meu sentir, pedindo a mais respeitosa vênia a quem pense de forma diferente, ele não está imbricado nos utensílios à disposição das polícias, mas está diretamente relacionado à conduta do agente. No fim da sessão, a ministra Rosa Weber apresentou o voto dela, acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, que já havia votado em dezembro, acompanhando em parte o voto do relator. Mesmo entendimento teve o ministro Dias Toffoli. A sessão vai ser retomada amanhã com o voto dos demais ministros. William.
Obrigado pelas informações, Marta. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu 15 dias para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestar sobre o relatório final da Polícia Federal. A PF concluiu que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao divulgar dados sigilosos de uma investigação feita no Tribunal Superior Eleitoral. O relatório foi entregue ao Supremo 5 dias depois do presidente não comparecer ao depoimento na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. No documento, a delegada Denise Ribeiro diz que essa ausência não trouxe prejuízo ao esclarecimento dos fatos. A Polícia Federal afirma: os elementos apontam para a atuação direta, voluntária e consciente do deputado federal Felipe Barros e do presidente Jair Bolsonaro na prática do crime previsto nos artigos 325 e 327 do Código Penal, ou seja, violação de sigilo profissional, pois na condição de funcionários públicos, revelaram conteúdo de inquérito policial que deveria permanecer em segredo até o fim das diligências, ao qual tiveram acesso em razão do cargo de deputado federal, relator de uma comissão no Congresso Nacional e de presidente da República. Para a Polícia Federal, as investigações estão encerradas. Ela não indiciou Jair Bolsonaro e Felipe Barros porque as pessoas com foro por prerrogativa de função no Supremo só podem ser indiciadas mediante prévia autorização. O único indiciado pela PF foi o ajudante de ordens do presidente, Coronel Mauro Cid, pelo mesmo crime, violação de sigilo profissional. Neste despacho, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Procurador-Geral da República se manifeste sobre o relatório final da PF e uma petição do senador Randolfo Rodrigues, no prazo de 15 dias. O senador pediu ao Supremo medidas cabíveis para que o presidente seja processado por não obedecer à ordem judicial para depor na Polícia Federal. No próximo bloco, o ministro Roberto Barroso suspende atos da FUNAI que negavam proteção de terras indígenas. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu atos da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que negavam proteção de terras indígenas não reconhecidas oficialmente. O ministro considerou que a atitude da fundação desrespeita medidas de proteção já garantidas pelo STF e coloca em risco a saúde das comunidades indígenas pelo contágio pela Covid-19 e por outras doenças. Segundo a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, a FUNAI deve proteger as terras indígenas independentemente de estarem ou não homologadas. Para Barroso, a FUNAI se omite quando nega proteção aos povos de terras que ainda não foram reconhecidas oficialmente, colocando em risco o plano de enfrentamento à Covid-19 aprovado pelo Supremo Tribunal Federal e outras medidas que envolvem a contenção e a retirada de pessoas como forma de segurança sanitária. O pedido foi feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil na ação em que o Supremo Tribunal Federal determinou a formulação de um plano de enfrentamento à Covid-19. O plano prevê a prestação de serviço de saúde e a criação de barreiras sanitárias. Segundo a entidade, o parecer e o ato circular da Fundação Nacional do Índio desrespeitam normas constitucionais e a jurisprudência do STF. Outro ponto considerado na decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é que, além do impacto sobre povos que vivem em terras não homologadas, a falta de proteção pode afetar indígenas isolados e de recente contato, pessoas ainda vulneráveis a contaminações por doenças. Se a Fundação Nacional do Índio descumprir a determinação, o processo será encaminhado ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, enviou ao plenário da Corte a ação que questiona dispositivos dos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado na tramitação de processos.
A ação ajuizada no STF pelo Partido Verde questiona a utilização do regime de urgência previsto nos regimentos das casas, em qualquer proposição da Câmara dos Deputados e do Senado. O partido alega que, com isso, as comissões não precisam apresentar os chamados pareceres, que são análises detalhadas sobre o tema em questão, o que pode gerar prejuízo nas decisões das casas legislativas. Por isso, o Partido Verde quer que o STF interprete as regras regimentais e que a Câmara e o Senado justifiquem por que estão aplicando urgência nos debates. O relator é o ministro Edson Fachin. Diante da importância do julgamento, o ministro decidiu remeter o caso diretamente ao plenário da Corte, conforme a lei das ADIs, que permite o julgamento sem análise de liminar. Fachin também determinou o prazo de 10 dias para que a Câmara e o Senado expliquem a prática. Em seguida, no prazo de 5 dias, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República devem se manifestar sobre o caso. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a demora da Assembleia Legislativa do Estado em votar o regime de recuperação fiscal. O Executivo alega que a Assembleia descumpre o pedido de urgência constitucional. O relator da ação é o ministro Nunes Marques. O governador de Minas Gerais pede que o Legislativo acelere a votação para que o Estado possa fazer parte do regime de recuperação fiscal, como prevê a Lei Complementar de 2017. A norma alterou os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e instituiu um novo regime de recuperação, prevendo contrapartidas para que os estados e municípios mantenham o equilíbrio das contas públicas. No ano passado, o governo já havia pedido a urgência na votação, mas o projeto não foi analisado pelos deputados estaduais. Na ação, o governador afirma que a não inclusão do tema na pauta viola o processo legislativo e a demora na aprovação prejudica a ordem pública e compromete o pagamento da dívida com a União, afetando os serviços públicos. O Estado de Minas Gerais deve bilhões à União, mas a cobrança está suspensa por determinação provisória do Supremo Tribunal Federal. Algumas dessas decisões deram o prazo de 6 meses para que o Estado seja inserido no regime de recuperação fiscal. O Superior Tribunal de Justiça manteve as sessões de julgamentos virtuais até o fim de março. Por unanimidade, o Pleno do STJ decidiu manter até 31 de março o regime de trabalho híbrido e a realização das sessões de julgamento por videoconferência. Foi definido também o adiamento para o dia 12 de maio da sessão presencial destinada à formação das listas para a escolha de novos ministros da Corte Superior, em vagas reservadas a desembargadores federais. De acordo com o Pleno, a escolha da nova data e o adiamento do retorno das atividades presenciais são condizentes com os esforços para conter, no âmbito do tribunal, o avanço da Covid-19 e do surto de gripe causado pelo vírus influenza. No final de março, a equipe de Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ irá avaliar a situação e uma nova sessão do Pleno será convocada para discutir o retorno das atividades presenciais. E o Superior Tribunal de Justiça atualizou a tabela de custas judiciais. A alteração de valores foi estabelecida pela Instrução Normativa e segue a regra prevista na lei que institui a correção anual dos valores de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu a suspensão de atos judiciais sobre o apagão elétrico no Amapá. No pedido de liminar em conflito de competência, a Companhia de Eletricidade do Amapá pediu para que fossem suspensos os efeitos de todos os atos em ações judiciais, atuais e futuras, que tivessem como objetivo o apagão elétrico ocorrido no Amapá em novembro de 2020. A companhia suscitou o conflito de competência, pleiteando a declaração da 2ª Vara Federal do Amapá como competente para o processamento das demandas decorrentes da crise de fornecimento de energia elétrica. De acordo com a companhia elétrica, há evidente interesse da União e da Agência Nacional de Energia Elétrica nas ações relativas ao apagão do Amapá, pois a ANEEL responsabilizou a Linhas de Macapá Transmissora de Energia pelo episódio, penalizando-a com multa de cerca de 3,5 milhões de reais, o que isentaria a companhia e justificaria a competência da Justiça Federal. Para o ministro Jorge Mussi, o caso analisado, ao menos em fase preliminar, afasta o requisito da urgência necessário à concessão de liminar.
O mérito do conflito de competência será analisado pela primeira sessão, sob relatoria do ministro Herman Benjamin. A 7ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo condenou a USP a indenizar os pais de um aluno morto na Escola Politécnica da universidade. Felipe Lemes foi encontrado morto em abril de 2019. Na época, ele tinha 21 anos. Felipe cursava Geografia e atuava como monitor na Escola Politécnica. Ele teve o pescoço quebrado ao ser imprensado por um armário que transportava dentro de um elevador. O estudante atendia a uma ordem do supervisor dele. A USP foi condenada a pagar R$500 mil por danos morais. E a seguir, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, faz mensagem positiva aos parlamentares e destaca respeito entre os poderes na abertura do ano legislativo. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. O Congresso Nacional abriu hoje o ano legislativo. Presidentes dos 3 poderes participaram da sessão solene. A sessão começou com 1 minuto de silêncio para lembrar as vítimas da pandemia de Covid-19 e dos desastres naturais registrados em São Paulo, Bahia e Minas Gerais nos últimos meses. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um balanço das ações do governo e destacou projetos que considera importantes para serem analisados pelo Congresso Nacional neste ano. Para a consecução dos programas e das políticas públicas em curso. Aqui destacamos o da portabilidade da conta de luz, o do novo marco legal das garantias e o da reforma tributária. Na sequência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, desejou êxito na condução dos trabalhos do Legislativo para ajudar o país a superar desafios. Imbuído, assim, de elevado espírito cívico e deferente à harmonia entre os poderes, eu entrego os relatórios que demonstram que o Poder Judiciário se reinventou nesse momento tão difícil para todos nós, integrantes dos poderes da República. E nessa qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, eu congratulo a liderança dos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira na condução do Congresso Nacional, bem como desejo êxito aos integrantes do Parlamento Brasileiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também falou sobre o respeito entre os poderes. A abertura da presente sessão legislativa, com a presença dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, é ocasião solene que simboliza a harmonia e a independência preceituadas em nossa Constituição. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, pontuou a produção do parlamento e reforçou a defesa da democracia em ano eleitoral. A democracia há de ser, antes, um compromisso de todos e de cada um. Dela derivam outros tantos compromissos que nos irmanam como povo e nos reúnem enquanto nação. A tolerância, o respeito às minorias, a igualdade, o bem comum, a solidariedade e, não nos esqueçamos, a liberdade de imprensa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a Covid-19 e vai trabalhar de forma remota pelos próximos 5 dias. O diagnóstico foi feito após exame de rotina. Aras está assintomático e, por recomendação médica, ficará afastado do gabinete ao longo desta semana. Por causa do diagnóstico, ele não participou da sessão de reabertura do ano legislativo no Congresso Nacional. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento a um recurso especial da Fazenda Nacional para que a revisão aduaneira de declaração de importação possa ser submetida a qualquer canal de parametrização. Segundo as normas da Receita Federal, uma das etapas do desembaraço aduaneiro é chamada de parametrização, procedimento criado para conferência e verificação por amostragem. Os canais recebem nomes de cores que identificam o grau de exame feito para o desembaraço, desde o automático, verde, passando pelo documental, amarelo, pela verificação física da mercadoria, vermelho,
até o procedimento especial de controle aduaneiro, o CINZA, para verificar indícios de fraude. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou possível a revisão aduaneira apenas na hipótese de mercadoria importada direcionada para o Canal Verde, uma vez que o sistema registra o desembaraço da mercadoria de forma automática, sem que a autoridade fiscal desenvolva qualquer procedimento de conferência dos documentos e das informações da declaração de importação, o que só acontece nos canais amarelo, vermelho e cinza. Em seu voto, o ministro Gurgel de Faria destacou que a legislação que rege a matéria não vincula o direito do fisco de proceder à revisão da regularidade do pagamento dos impostos a determinado tipo de canal de conferência aduaneira, ao qual a mercadoria foi submetida. O ministro citou ainda precedente da 2ª turma em que foi abordada a necessária diferenciação dos processos de conferência aduaneira, desembaraço aduaneiro e revisão aduaneira, no qual também foi corroborado o entendimento de inexistência de óbice à revisão aduaneira de mercadorias importadas e parametrizadas para os canais amarelo e vermelho na fase de conferência. Seguindo esse entendimento, a 1ª turma deu parcial provimento ao recurso da Fazenda Nacional, definindo o retorno dos autos ao TRF4, para que o mérito da declaração de importação questionada seja analisado, bem como as questões remanescentes. A Justiça decretou a prisão temporária dos 3 homens detidos pela morte do congolês Moise Kabagambi, que foi espancado até a morte no último dia 24, em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os 3 homens foram identificados após depoimento de testemunhas e detidos pela polícia. Eles podem responder por homicídio duplamente qualificado, impossibilidade de defesa e meio cruel. O relatório final da Organização dos Estados Americanos traz elogios às eleições brasileiras. O documento foi entregue ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, em Washington, nos Estados Unidos. O relatório final da missão de observação eleitoral que acompanhou as eleições municipais de 2020 no Brasil exaltou a atuação da Justiça Eleitoral. Entre os pontos elogiados pela Organização dos Estados Americanos estão o adiamento das eleições 2020, a ampliação do horário de votação e o plano de segurança sanitária adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O combate à desinformação também ganhou destaque, inclusive a página do TSE Fato ou Boato, que desmente informações falsas. O relatório enalteceu ainda a agilidade e a segurança oferecidas pela urna eletrônica brasileira. O documento foi entregue ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, nesta quarta-feira em Washington, nos Estados Unidos. A OEA também deve observar as eleições gerais deste ano no Brasil. Já houve 2 missões de observação da OEA ao Brasil em 2018 e 2020. Impossível exagerar a importância que essas missões têm para a democracia brasileira, para a integridade e para a credibilidade do sistema. Nós levamos muito a sério as observações e recomendações que são feitas por essas missões, na certeza de que são empreendimentos de boa fé que nos ajudam a aprimorar o nosso sistema com um olhar de fora. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.